Olá, irmãos e amigos, meditando nos Salmos. Hoje, o Salmo 143, um salmo pequeno, tem apenas 12 versículos, mas ele está nesse conjunto de salmos chamados penitenciais, e são 7 esses salmos ao longo de 150, e este, segundo os estudiosos, é o último deles. E por que são assim chamados de salmos penitenciais? Porque há aqui uma questão de confissão, de reconhecimento de pecado, de erros, e Davi se coloca então, como a maioria, ou como todos nós somos, reconhece seus erros e pecados. Mas temos outras lições importantes nesse breve salmo, que faz parte desses últimos 8 que Davi escreveu. Começa o salmo dizendo o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Davi, nessas primeiras palavras, está profundamente quebrantado, reconhecendo a sua condição de pecador, reconhecendo a sua profunda necessidade da ação de Deus, da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus. E como nos outros salmos em que Davi se coloca de forma humilde diante do Senhor, isso aqui é muito interessante. Ele fala exatamente isso: ouve, ó Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica. E aí ele coloca: responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Ou seja, Davi não arroga para si o direito de ser ouvido e nem faz decretos como a gente ouve por aí: eu decreto, eu ordeno, eu exijo, eu não aceito, eu rejeito, como se a pessoa estivesse numa condição inversa em relação a Deus. Deus como sujeito, Deus como servo, Deus como aquele mordomo que está pronto a atender à vontade do seu Senhor. Não, nós somos servos, nós somos filhos, nós somos tementes ao Senhor. E nessa condição de servos, de filhos, precisamos ter um coração humilde e quebrantado. Tudo é pela graça, o que temos recebido é pela graça, o que temos passado é pela permissão de Deus. Ninguém deve se colocar de maneira orgulhosa e presunçosa na presença de Deus. Davi então usa as palavras: responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Ou seja, Davi contava e tão somente esperava a resposta de Deus como expressão, como demonstração de sua fidelidade do Senhor e também da justiça do Senhor. E então no verso 2 vem essa frase que coloca esse salmo como 7 salmos onde os escritores reconhecem seus erros e pecados e se apresentam todos eles de forma humilde diante do Senhor. Mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Isso mesmo. Mas não leves a julgamento o teu servo. Davi sabia que ele havia pecado, sabia que havia errado, sabia que havia cometido coisas reprováveis diante de Deus. E por reconhecer, por admitir, e Senhor, não me leve a julgamento, porque quem é que poderia suportar? Ninguém é justo diante de ti. De fato, essa palavra, ninguém é justo diante de ti, nos faz lembrar do Salmo número 14, também escrito por Davi, no qual ele disse: não há um justo sequer, não há quem tema a Deus, não há quem busque o Senhor, todos realmente se afastaram e pecaram contra Deus. É uma confissão de Davi, mas é uma confissão que deveria ser feita por todas as pessoas. É uma condição universal, todos somos pecadores. E as palavras do Salmo 14, colocadas no Salmo 143, são repetidas aqui, também são repetidas no texto de Romanos capítulo 3, a partir do verso 14. De fato, o próprio Paulo usa a expressão de Davi no Salmo 14 para concluir no verso 23 do capítulo 3 de Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos somos pecadores. Não há uma pessoa que não seja pecadora. Lá em livro de Gênesis, tanto no capítulo 5 como no capítulo 8, Deus fala que o homem, a humanidade, tornou-se corrupta, e todos os pensamentos, todos os desejos
eles são voltados para o mal. E no capítulo 8 de Jeremias, ou melhor, de Gênesis, capítulo 8, capítulo 9, Deus fala que o homem é inclinado para cometer a maldade desde a sua infância. Embora a criança na sua infância não tenha noção do certo e errado, do bem e do mal, do bom e do ruim, a inclinação natural é para a maldade. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22, versículo 6: instrua o menino no caminho que deve dar, no caso a criança, instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Tem que ensinar desde pequeno. A criança vai aprender o que lhe for transmitido. Ela vai ser de acordo com o ambiente no qual ela é criada. Então Davi, no verso 3 ou no verso 2 do Salmo 143, faz essa confissão, faz essa admissão: Senhor, eu sou pecador. No verso 3 então do Salmo 143 ele completa: o inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão, ele me faz morar nas trevas como os que já muito morreram, os que há muito morreram. Davi então coloca essa frase indicando para o leitor, para nós, através dessa canção, como ele estava realmente se sentindo. Não era só uma questão de percepção, mas era uma dura realidade. Ele como rei, ele como líder de uma nação poderosa, constantemente estava sendo perseguido, sendo alvo de ações para que houvesse uma desestabilidade no reino, que houvesse uma divisão no ambiente familiar, e que ele tivesse o vexame e a vergonha de ser perseguido e derrotado pelos seus inimigos. E Davi então coloca isso: o inimigo persegue-me e esmaga-me ao chão. Muitas vezes nós sofremos pelas ações do inimigo, daqueles que por razões diversas não nos amam, e mesmo que você não tenha feito nada, há pessoas que não gostam de você, que não querem ver o seu rosto, que odeiam você, que querem o seu mal. Infelizmente há pessoas assim, são inimigas, digamos assim, gratuitas, entre aspas. Pois bem, Davi estava assim, mas o maravilhoso no texto é que ele não esconde a sua dor, ele não fica em silêncio diante do seu sofrimento, ele ora, ele fala com Deus. Falar é muito importante, desabafar é muito importante. O peso é mais leve quando nós conversamos com outras pessoas e mais ainda conversando com Deus. Alguém já disse assim: fulano morreu. De quê? De palavras que não falou. Então muitas vezes a pessoa está se intoxicando porque está sofrendo, caladas, não conversa, não abre a boca, e daqui a pouco todo mundo se surpreende porque ela tomou uma atitude impulsiva, uma atitude contra outro ou contra si mesmo. Pessoas que estão querendo desistir da vida, querendo cometer atos, começando com palavras, com atitudes e até de autolesão, com a intenção de desistir da própria existência. Então é importante falar. Fale com o seu cônjuge, fale com seus pais, fale com a família, fale com amigos, mas procure profissionais da saúde mental para você realmente falar sobre as suas dores. Davi abre o seu coração para Deus, nos mostrando que tudo começa realmente nessa relação com o Senhor. E aí então diz o texto: ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. Veja o estado emocional em que esse homem estava. Davi se sentia, se via à beira da morte, sem qualquer perspectiva de lidar com aquela situação. No verso 4, ele fala então exatamente dessa percepção e desse sentimento de profundo abatimento. Diz aqui, no verso 4 do Salmo 143, o meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. São duas expressões muito fortes. Meu espírito desanima. E o que é o desânimo, senão a perda da motivação? O que é o desânimo, senão alguém que está desistindo, que não quer mais seguir adiante, não quer mais manter a sua rotina, não quer mais enfrentar adversidades, desafios, está realmente profundamente desmotivado. Desânimo é um olhar ruim, negativo para com o futuro.
Para que eu vou? Para que eu vou fazer? Para que eu vou comprar? Porque a pessoa está desmotivada. E isso realmente indica uma depressão. A depressão pode ser uma coisa específica e assim intensa, porém de pouca duração. Mas em outros casos ela pode ser duradoura, pode ser crônica. E Davi está vivendo um momento de profundo desânimo, de abatimento. E a parte B do verso 4 do Salmo 143 diz: o meu coração está em pânico. Claro, esse pânico tem a ver com esse momento. A gente sabe que uma coisa é a crise de pânico, aquele momento em que a pessoa olha para os lados e ela se sente acuada, se sente ameaçada. A crise de pânico é exatamente a crise de ansiedade. Desculpa. A crise de pânico, a pessoa tem um medo que ela não consegue descrever, mas ela tem a percepção de alguma coisa ruim acontecer. Claro que uma coisa é um medo real, outra coisa é o medo daquilo que é a percepção da pessoa. Seja de uma forma ou de outra, é o sentimento. A pessoa acha que algo ruim vai acontecer e ela entra em pânico, em desespero, ela quer fugir, quer sair. E hoje em dia, em função da pandemia, em função das dúvidas e incertezas quanto ao futuro, há algumas pessoas que estão vivendo essa crise de pânico. Dentro de casa, com tudo seguro, com dispensa cheia, com dinheiro na conta, com carro na garagem, com bens de primeira linha, mas elas estão em pânico, porque não é a questão do que é real, é a percepção. E então o salmista fala: Deus, o meu espírito desanima, eu estou abatido e eu estou em pânico, em crise. Fale para Deus. O Salmo 42, como o Salmo 43, principalmente o 43, no verso último, diz assim: porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele que é meu Deus e a minha salvação. Vejam que as duas coisas caminham juntas. O desânimo, o abatimento, a crise, a depressão, mas ao mesmo tempo a perturbação interior, o pânico, a ansiedade. Davi apresentou isso diante de Deus. E é preciso ter humildade, coragem e humildade para abrir o coração e falar dessas verdades. No verso 5 diz assim: eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Interessante. No verso 4 ele fala do abatimento, do desânimo e do pânico. Mas no verso 5 ele fala exatamente o oposto. Eu me recordo dos tempos antigos, medito em todas as tuas obras e considero o que as tuas mãos têm feito. Essa discrepância de expressões e essa diferença de sentimento nos faz lembrar da palavra que o profeta Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, do verso 18 até o 21. Ele diz mais ou menos assim: lembro da minha dor, do meu abatimento, da minha aflição, e isso me faz ter medo, isso me coloca para baixo. Mas também me lembro daquilo que pode me trazer esperança. Tuas misericórdias não têm fim, novas se fazem cada manhã, grande é a tua fidelidade. Em outras palavras, Jeremias disse: quando eu me lembro daquilo que eu sofri, do que eu padeci, do que passei de ruim, eu fico para baixo, eu fico desanimado, eu quero desistir. Mas eu também posso escolher lembrar do que me traz esperança. As tuas misericórdias não têm fim, novas se fazem cada manhã. Eu quero me recordar daquilo que traz ânimo e fé para o meu coração, que são as tuas obras, ó Senhor, que são as tuas promessas, que são a tua graça, bondade e misericórdia. Lembre-se daquilo que Deus tem feito e certamente a sua fé vai ser renovada e você vai conseguir encarar as suas dificuldades. No verso 6 aqui diz: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Estendo as minhas mãos para ti, como aquele que pede socorro. A Bíblia fala que Pedro, quando foi andar sobre as águas, estava no barco e Cristo o chamou, então ele saiu do barco, começou a andar em direção
a Jesus e aí tirou o olhar em direção a Cristo, começou a dar atenção ao vento forte que soprava, começou a submergir, e nesse momento em que ele afundava, ele clamou pelo Senhor, socorre-me. E então Jesus estendeu a mão e o tirou daquele mar revolto em que ele estava submergindo. Eu estendo a minha mão para ti, Senhor, como alguém que clama, que pede socorro, que pede ajuda. Senhor, ajuda-me. E geralmente a pessoa, quando vai pedir ajuda, acena, faz um gesto chamando a atenção para o outro, e aí para que então seja socorrido. Davi disse: eu levanto as minhas mãos para ti. A gente levanta as mãos para Deus em que situação? Para interceder, para abençoar ou clamar bênção sobre o outro, mas também a gente levanta a mão para pedir ajuda. Levante a sua mão em oração, clame a Deus por sua vida, pela sua família, para Deus abençoar. E então ele completa: como a terra árida, tenho sede de ti. E isso me faz lembrar do Salmo 42, em que o salmista diz: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Quando verei novamente? No Salmo 42, a analogia é feita entre a corça que anseia pela água e o salmista que clama pela direção, presença de Deus em sua vida. Davi usa aqui uma outra analogia, a terra seca. E ele morava num lugar realmente árido. Se você visitar, tiver a bênção de visitar Jerusalém, eu ainda não fui, espera um dia aí, naquela região ali do Negueb, é uma terra seca, um lugar desértico, onde você movimenta a terra e ela joga para cima, é um pó que é levado pelo vento, a terra está seca. E Davi diz: como a terra seca precisa de água, assim a minha alma tem sede de ti. A terra árida está profundamente necessitada de água. E ele então diz: a minha vida está assim, eu preciso de ti. E tem hora que a nossa vida, a gente está tão abatido, tão desanimado, tão para baixo, que falta ânimo, que falta alegria, que falta realmente disposição. Mas ainda que essa fosse a realidade de Davi, terra seca, abatido, com pânico, ele está buscando ao Senhor. E então, já se aproximando da metade do Salmo, ou já passando um pouquinho, ele diz aqui no verso 7: apressa-te em responder-me, Senhor, o meu espírito se abate. Novamente essa questão do abatimento, da tristeza, da depressão. É claro que uma coisa é a tristeza profunda diante de uma experiência ruim. O luto, por exemplo, quando há uma perda de uma pessoa querida, amada, a gente tem um momento de abatimento, é a tristeza. Essa tristeza profunda não deve ser considerada depressão, mas ela faz parte do processo de adequação diante da perda. Davi não diz o que o levou precisamente a ter a depressão ou essa tristeza profunda, mas tudo indica que foram as constantes perseguições, a ação contundente de seus adversários que queriam impor um sofrimento, uma derrota. Então, diante dessa situação, Davi ficou realmente abatido. Mas interessante, repito, ele falou com Deus. E continua aqui no verso 7: não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Se o Senhor não intervir, eu vou morrer. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma comparação. Quando você vai ao médico, seja qual for a especialidade ou a especialização do médico, você está fazendo duas confissões. A primeira confissão diz respeito à sua condição. Doutor, eu estou doente. Doutor, eu tenho uma dor. Doutor, eu sofri um acidente. Doutor, estou enfrentando algo além de minha condição, de minha possibilidade, do meu conhecimento. Eu estou sofrendo algo que está além de minha possibilidade. E mais, se não houver uma intervenção, esse quadro tende a se agravar e eu vou morrer. Essa é a primeira confissão que você faz quando vai ao médico com respeito a você. É uma doença, é uma dor, é uma infecção, é uma condição que está se agravando. E se não houver uma intervenção, vai culminar com a morte. Por outro lado, a segunda confissão que você faz quando vai ao médico diz respeito ao próprio médico.
doutor, o senhor tem conhecimento, o senhor sabe, o senhor estudou para isso, tem sabedoria e eu preciso da sua intervenção. Se o senhor não agir, a situação vai se complicar e eu confio no Senhor. E isso serve, meu querido, não só para ortopedista, dentista, cardiologista e outras ciências do conhecimento humano, mas também para a saúde mental. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, a gente sabe da importância da saúde mental realmente para a vida do ser humano saudável neste mundo. Então Davi diz: Senhor, eu preciso do Senhor, não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Se o Senhor não agir, a situação vai se complicar. Assim fez Jairo. Jairo foi até Jesus e disse: Senhor, minha filha está morrendo, está à beira da morte, está doente, vá lá, Senhor. Quantas pessoas foram a Jesus porque se depararam com seus limites, com suas impossibilidades? E Deus espera que você humildemente reconheça a sua condição e clame ao Senhor por uma intervenção dele na sua vida. No verso 8 diz assim: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. E aqui, meu querido, é uma palavra de esperança que o próprio Davi fala. Diz assim: Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã. E isso nos faz lembrar de outro salmo que ele escreveu, o Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Tem hora que a gente acha que a noite não vai passar. Tem hora que a gente pensa que o sofrimento será infindo. Tem hora que a gente acha que não vai suportar, porque a tendência é o problema se perpetuar, é a nossa percepção. Mas em meio a todo o problema, ao abatimento, à ação contundente dos inimigos, à angústia, ao sofrimento, ao perigo de morte até, Davi fala de esperança. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Amanhã vai chegar. Eu sei que o seu sofrimento pode estar passando mais de uma noite. Já são 7, mais de semanas, talvez mais de meses ou até mais de anos. Mas calma, espere em Deus. Espere em Deus para que no tempo certo você venha ouvir a voz do Senhor. Se Deus enviou Jesus e tirou Lázaro da morte após 4 dias, cheirando mal o seu corpo, Ele tem poder para fazer o impossível. Confie nele. Diz aqui no verso 8 ainda, na parte B: Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois em ti ou a ti eleva a minha alma. Isso me faz lembrar o Salmo 32, no qual Davi havia dito o seguinte, no verso 7 do Salmo 32 e o verso 8. Diz assim: Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Ele falando para Deus. E agora Deus fala para ele: Eu o instruirei e o guiarei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Que coisa! Davi aqui repercute aquilo que havia dito antes: Senhor, mostra-me o caminho, pois a ti eleva a minha alma. Mostre-me por onde ir. Davi já era um adulto, óbvio, já era rei. Ele já tinha enfrentado muitas batalhas, foi a muitos lugares, aumentou o território do seu domínio como rei de Israel. Pois bem, mas agora ele estava desorientado, estava em dúvidas, estava incerto, estava sem saber o que fazer. E muitas vezes, por mais sábia que seja a pessoa, em algum momento ela não sabe como decidir. Nesse caso, Davi se voltou para Deus. Ele buscou o Senhor. Busca o Senhor e aprenda com o Senhor sobre o que é importante para a sua vida. No verso 9, se aproximando do final, diz assim: Livra-me dos meus inimigos, Senhor, pois em ti eu me abrigo. Novamente, Davi não toma para si a solução dos seus problemas. Novamente, Davi recorre ao Senhor e pede a Deus uma solução. Ensina-me, livra-me dos meus inimigos, pois em ti eu me abrigo. Só o Senhor pode
dá a você sabedoria para lidar com seus adversários, como o Salmo 119, nos versos 90 em diante, em que ele diz assim: o Senhor me dá mais sabedoria que meus inimigos, o Senhor me torna mais sábio do que os meus professores. Por quê? Porque o Senhor ensina pela palavra. No verso 10 diz o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Olha só que humildade de Davi: ensina-me a fazer a tua vontade. Uma coisa que mais temos dúvida na vida diz respeito à vontade de Deus. O que Deus quer para a sua vida, para sua vida sentimental, seus estudos, seu trabalho, suas relações interpessoais, que profissão, que emprego. Hoje em dia, poucas são as opções, né, diante das situações que enfrentamos, mas ainda que sejam poucas as opções, são opções. E como há mais de uma, e às vezes até quando há somente uma opção, vem a dúvida: devo ou não aceitar essa proposta? Então busca a Deus. Ensina-me a fazer a tua vontade, diz o salmista, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso espírito me conduza por terreno plano. Uma coisa é você querer agradar a Deus, outra coisa é querer agir por conta própria. As duas coisas não existem, não coexistem. Só existe agradar a Deus fazendo a vontade dele. Só existe felicidade andando no caminho do Senhor. E então, no penúltimo versículo, diz assim, Salmo 143, verso 11: preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome, pois por tua justiça tira-me desta angústia. Vou ler novamente, que é muito interessante. Preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça tira-me dessa angústia. Davi estava se sentindo angustiado, asfixiado, sufocado. E angústia, meu querido, é diferente do pânico. Sabe por quê? Enquanto que o pânico tem seus sintomas físicos, taquicardia, sudorese, tremores, um olhar de espanto, a crise de pânico é algo comportamental, no sentido de que ele é visível, né? A crise é visível pelos sintomas físicos, corrigindo a tempo. Já a angústia tem a ver com a parte mental, a parte dos pensamentos, a desorientação, não saber o que fazer, dúvidas. A pessoa angustiada está se sentindo sufocada, enquanto que a crise de pânico é física, a angústia é mental. Mas Deus tem poder para cuidar tanto de uma quanto outra realidade na vida da pessoa. Davi diz: Senhor, livra-me desta angústia, tira-me. E aí eu me lembro do Salmo 40, também escrito por Davi: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e tirou-me de uma cova de destruição, colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos, e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. E por fim, no verso 12 do Salmo 143, Davi disse: e no teu amor leal aniquila os meus inimigos, destrói todos os meus adversários, pois sou o teu servo. Nessa nova palavra, dentro desse contexto do Salmo 143, Davi entrega para Deus as dificuldades que ele está enfrentando. Eu não sei lidar com essas pessoas, eu não tenho condições para lidar com os meus inimigos, eu não tenho recursos para enfrentar e nem vencer esses que se levantam contra mim. Eles estão em tuas mãos, Senhor. Resolva isso, pois eu sou teu servo. É o Senhor que vai agir, é o Senhor que vai dar a resposta, é o Senhor que vai dar a solução. Confie no Senhor, porque só em Jesus você pode realmente ter a paz que tanto precisa e a vida agradável na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Confie em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.